Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e trazendo para vocês hoje aqui uma aula sobre os zeros ou raízes, né, de uma função quadrática, que é a nossa função do segundo grau, beleza? Dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre função quadrática. Antes de começar, eu queria dizer para você o seguinte: não se esqueça já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like no vídeo. Para a gente começar, roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal, o que seria então o zero de uma função? Dado uma função f de r em r, na forma que a gente já conhece, que é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Se existirem raízes, como assim se existirem? Eu já vou explicar para vocês. Ela será correspondente às raízes reais da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então o zero de uma função é o quê? O zero de uma função são aqueles valores da função quadrática, tá, gente? Tem mais de um, às vezes um ou nenhum, que cruzam o nosso eixo x, onde intersecta o eixo x, né? Para formar a nossa parábola. Então esses valores aqui são chamados de zero da função. Quando que isso acontece? Isso acontece quando o y é igual a zero. Por isso que temos aqui f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e aqui temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A única coisa que mudou foi f de x, que virou zero. Beleza? Então olha só, o que vai acontecer aqui? Quando ele fala assim, se existirem, ele está dizendo o seguinte: para a gente resolver uma equação do segundo grau, nós precisamos usar uma fórmula, né, que é a fórmula resolutiva de Bhaskara, que seria essa daqui. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo delta a nossa discriminante, delta é igual a b ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac. Dependendo do valor do nosso delta, nós vamos ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Então presta atenção aqui, se o meu delta, minha discriminante, for maior do que zero, se ele for um número positivo, nós temos dois zeros, né, da função, ou duas raízes, tá, gente? Se o nosso delta, a nossa discriminante, for igual a zero, nós vamos ter apenas um valor. Nós temos duas raízes? Temos duas raízes também, duas raízes, mas são iguais, então temos apenas um valor. Será apenas um ponto de intersecção. Deixa eu colocar aqui então assim, vamos colocar diferente aqui. Duas raízes distintas, diferentes. Aqui, duas raízes iguais. Elas vão estar no mesmo local, no mesmo ponto, o que tem então apenas uma intersecção no nosso eixo x. E se a nossa discriminante for menor do que zero, nós não teremos raízes reais. Por que não? Dentro de números reais, a gente pode ter uma raiz de um número negativo, uma raiz quadrada de um número negativo? Não, né? A gente não pode. Por isso, então, se o nosso discriminante for menor que zero, teremos aqui um número negativo dentro de um radical, o que nos impede de resolver dentro de números reais. Tranquilo? Então, nós vamos fazer o seguinte: vai ser nos dado uma função qualquer, nós vamos pegar os valores de a, b e c, aplicar aqui na discriminante, vamos descobrir se ela é igual a zero, maior do que zero ou menor que zero. Daí vamos saber já se vamos ter um ou dois pontos que intersectam o nosso eixo x no gráfico da função. Nisso, nós vamos ter também, né,
a ideia de que teremos duas raízes diferentes, duas raízes iguais ou nenhuma raiz, certo? A partir disso a gente já pode passar para a forma resolutiva de Bhaskara aqui, né? O que vai acontecer? Se eu não tenho nenhuma raiz, eu não vou precisar nem resolver aqui. Eu já paro na discriminante. Se eu tiver igual a zero ou maior que zero, eu resolvo e encontro esses dois valores. Tanto faz se iguais ou diferentes. Vamos lá, eu vou apagar aqui e vou trazer alguns exemplos. Vamos lá, pessoal, olha só, eu trouxe duas funções aqui por enquanto para a gente encontrar então os zeros dessa função. Bom, para encontrar os zeros nós vamos fazer o seguinte, ó, x ao quadrado mais x menos 30 e vamos igualar isso aqui a zero. Transformamos então numa equação do segundo grau. Agora nós vamos encontrar as raízes dessa equação. Então olha só, vamos começar aqui com a discriminante. Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Bom, eu preciso identificar aqui quem são os coeficientes então da minha função, da minha equação. Quem são o a, o b e o c. A é sempre o valor que está à frente de x ao quadrado. Se não está aparecendo, é 1. B, aqui temos 1 também. Sempre quem está na frente do x. C é o nosso termo independente de variável, né? É o menos 30 aqui, o valor que está sozinho. Então temos menos 30. Seguindo aqui nós vamos substituir, olha só. Delta igual 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 30. Então nós vamos ter o seguinte, ó, 1 vezes 1 é 1, menos 4 vezes 1 é menos 4 vezes 30, menos vezes menos é mais, 120. Então temos aqui a nossa discriminante igual a 121. Como ele é um número maior do que zero, a gente já sabe que vamos ter aí duas raízes distintas, diferentes uma da outra. Vamos aplicar agora, então, a fórmula resolutiva, gente. Vamos lá. Deixa eu só secar aqui a ponta do canetão, que está vazando um pouco. Vamos lá. Temos o seguinte, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, vamos seguir aqui, ó. X é igual a menos b. Vamos lá. Quem é o b? É 1. Então, menos 1 mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? É a nossa discriminante. 121. Sobre 2 vezes o a. Quem é o a? 1. Beleza. Vamos trazer a nossa conta para cá agora. Então, trazendo a nossa conta para cá, nós vamos ter o seguinte. Menos 1. Vou botar aqui, ó, x igual. Menos 1 mais ou menos raiz de 121, gente, é 11. Sobre 2 vezes 1, 2. Bom, por que eu tenho um mais ou menos ali, né? Porque a gente quer saber, né, quando ele for mais, que valor vamos ter, e quando for menos ali o sinal que usamos, que valor que vai ter. Então nós vamos separá-los agora em duas partes, que chamamos de x' e x duas linhas, ou x1 e x2, como preferirem. Numa delas nós vamos usar o valor negativo, na outra o valor positivo. Então fica aqui, ó, menos 1, menos 11 sobre 2. Temos aqui então menos 12 sobre 2, menos 12 dividido por 2, menos 6. Na segunda aqui eu vou usar o positivo, olha só, vai ficar assim, menos 1 mais 11. Você entendeu que numa eu usei, ó, é mais ou menos. Numa delas eu usei o negativo, na outra eu usei o positivo. E sobre 2. Menos 1 mais 11 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Então aqui
eu tenho como solução os valores menos 6 e 5. Então as raízes, né, da minha equação são menos 6 e 5. E os zeros da minha função são menos 6 e 5. Lá quando a gente for aprender a desenhar o gráfico, lá no gráfico, então nós vamos ter lá no menos 6 e lá no 5, né, os pontos onde intersectam o eixo X. Beleza? Vamos para o próximo exemplo? Vamos fazer a mesma coisa. Aqui, ó, já vamos aqui, o A, 3. B, o valor que está na frente de X, menos 6. O C, 3. Bom, vamos aplicar aqui a discriminante. É igual B ao quadrado, então menos 6. Lembrem-se que é todo ele ao quadrado, então o sinal também vai ser elevado ao quadrado. Então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3. Aqui vai dar mais 36. Menos 4, gente, vezes 3 vai dar, ó, menos 4 vezes 3, menos 12 vezes 3, menos 36. Menos 36 com menos 36 é 0. Então temos um valor de delta igual a 0, a nossa discriminante é 0. Isso significa que vamos ter duas raízes iguais, né? Aqui eu só não coloquei igual a 0, mas a gente sabe que é como se tivesse igualado a 0 aqui, certo? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Só para ficar certinho. Pronto. Então, as raízes aqui vão ser duas iguais. Quer ver por quê? Nós vamos aplicar agora aqui na resolutiva de Bhaskara. Então é menos b, presta atenção, olha só, temos o menos da fórmula e o b é menos 6, então precisamos colocar entre parênteses, porque temos dois sinais. Não posso deixar apenas um, tá? Mais ou menos raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes o a, que dessa vez é 3. Então, vamos ter o seguinte, x igual mais 6, mais ou menos 0, porque a raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes 3, 6. Olha só, na separação agora, quando a gente fosse fazer x' e x duas linhas, o que acontece? Teríamos assim, 6 mais 0 sobre 6, 6 menos 0 sobre 6. Gente, 6 mais 0 é 6. E 6 dividido por 6 é 1. 6 menos 0 é 6. E 6 dividido por 6 também é 1. Então a nossa solução, nosso conjunto de solução seria 1. Ah, precisa botar duas vezes? Não, não precisa botar duas vezes, né? O valor é igual, a gente coloca uma vez só na solução. Então, essa função ela teria apenas um zero. O que isso significa? Significa que lá, quando a gente fosse desenhar o gráfico, nós teríamos lá, aqui no 1, né? E teríamos então a nossa função tendo apenas um ponto de intersecção com o nosso eixo X, certo? Apenas um ponto aqui de intersecção. Isso a gente vai aprender mais pra frente em outra aula. Beleza, pessoal? Então agora eu vou passar um exemplo aqui. Deixa eu apagar bem rapidinho aqui. Só pra gente ver na situação que temos a discriminante igual a um número menor do que 0. Então olha só. Eu vou pegar a função h de x igual a 2. Opa. 2x mais 6. X ao quadrado menos 2x mais 6. Pronto. Nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Ó, x ao quadrado menos 2x, vamos transformar numa equação, igualando ela a 0. Vamos identificar o a, o b e o c. O a então é 1, o b aqui menos 2
e o seu valor que está sozinho, 6. Nós vamos agora encontrar a discriminante, o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui menos 2 vezes menos 2 é 4, menos 4 vezes 1 é 4, menos 4 vezes 6 é menos 24. Bom, sinais diferentes, subtrai o número e vai permanecer o sinal do número com maior módulo, ou seja, o número com maior módulo é 24, vai permanecer o sinal de menos, 24 menos 4, 20. Menos 20. O que acontece? Não possui raízes reais. Não possui zero essa função. Mas como assim? E no gráfico como vai ficar? Se nós tivéssemos um gráfico que o eixo x, essa parábola não intersecta o nosso gráfico. Ela não encostaria no gráfico. Beleza? Então, ó, chegou aqui, deu um valor negativo. Não vou ter solução disso em números reais. A gente vai, então, encerrar a conta por aqui, dizendo que não há raízes ou não há zeros dessa função. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos aí. Valeu, pessoal, e até a próxima!